O que R.R. Soares voltou a falar sobre a congregação cristã chocou novamente. O que aconteceu na última semana no cenário evangélico brasileiro deixou absolutamente todo mundo em estado de choque profundo pela segunda vez. O pastor R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, voltou a fazer declarações sobre a congregação cristã no Brasil que chocaram ainda mais do que suas declarações anteriores. E quando digo que ninguém esperava o que ele faria agora, é porque até mesmo aqueles que acompanharam sua primeira transformação ficaram completamente paralisados com o que aconteceu. Para entender a magnitude devastadora do que ocorreu agora, precisamos primeiro relembrar rapidamente o contexto do que havia acontecido meses atrás. R.R. Soares havia feito declarações explosivas no Show da Fé, reconhecendo que havia construído sua igreja de forma errada, admitindo que a congregação cristã representava um modelo mais fiel ao Evangelho. Aquelas declarações iniciais haviam causado terremoto no evangelismo brasileiro. R.R. Soares, um dos fundadores do modelo neopentecostal no país, estava publicamente questionando décadas de práticas que haviam criado seu império religioso midiático. Nos meses seguintes àquela confissão inicial devastadora, a situação na Igreja Internacional da Graça havia sido de caos total e guerra civil interna. Bispos e líderes regionais se dividiram entre aqueles que apoiavam a nova direção de R.R. Soares e aqueles que queriam manter o modelo tradicional lucrativo. A igreja perdeu milhares de membros que ficaram completamente confusos com as mudanças drásticas. A arrecadação despencou quando R.R. Soares parou de vender objetos religiosos e diminuiu os apelos por ofertas. Templos foram fechados, funcionários demitidos, programas de TV cancelados. Durante esses meses turbulentos, R.R. Soares tentou implementar as transformações que havia prometido. Ele realmente vendeu alguns bens pessoais e doou para a caridade. Reduziu significativamente seus apelos por dinheiro durante pregações. Tentou mudar a cultura institucional da igreja, mas a resistência foi feroz e implacável. Bispos que dependiam financeiramente do modelo antigo sabotavam mudanças. Membros acostumados com promessas de prosperidade se sentiam perdidos sem a teologia da barganha. A transformação estava sendo muito mais difícil e dolorosa do que R.R. Soares havia imaginado. Críticos diziam que ele estava destruindo décadas de trabalho por causa de crise senil. Apoiadores argumentavam que estava finalmente fazendo o certo depois de uma vida inteira no caminho errado. A igreja estava profundamente dividida e sangrando membros constantemente. Durante esse período caótico, R.R. Soares manteve contato discreto com lideranças da congregação cristã no Brasil. Ele visitou diversos templos da CCB, conversou longamente com anciãos, estudou profundamente a organização e doutrinas da denominação. Essas visitas eram feitas com extrema discrição. R.R. Soares chegava de forma simples, sem seguranças, sem câmeras, sem alarde. Sentava nos bancos como visitante comum, participava dos cultos, observava tudo com atenção profunda de quem estava genuinamente tentando aprender. A liderança da CCB o recebia com respeito, mas também com cautela considerável. Eles não queriam ser instrumentalizados ou usados como exemplo contra outras igrejas, mas também reconheciam que um homem de mais de 70 anos, buscando genuína transformação, merecia ser ouvido e orientado. Nas conversas privadas com anciãos da CCB, R.R. Soares fazia perguntas profundas sobre como a igreja conseguia manter seus princípios há mais de um século, como resistiam a tentações de comercializar a fé, como mantinham pastores motivados sem salário, como cresciam sem marketing.
Os anciãos respondiam pacientemente, explicando que não era técnica ou estratégia, mas convicção teológica profunda. Eles realmente acreditavam que a missão da igreja era exclusivamente espiritual, que pastorear era vocação, não profissão, que crescimento verdadeiro vinha de transformação de vidas, não de marketing. Essas conversas impactavam R.R. Soares profundamente. Ele via homens simples, pedreiros, professores, mecânicos, que pastoreavam congregações por amor genuíno, sem qualquer benefício financeiro. Via a igreja que existia há 113 anos, sem um escândalo sequer, sem um processo por corrupção, sem um líder enriquecido ilicitamente. O contraste com sua própria trajetória era devastador e doloroso. R.R. Soares começou a perceber que a transformação que tentava implementar na Igreja da Graça era superficial demais, não tocava nas raízes profundas dos problemas estruturais. Por isso, o que aconteceu agora foi tão absolutamente chocante. R.R. Soares convocou sem aviso prévio uma coletiva de imprensa extraordinária para anúncio de importância histórica. A mídia inteira compareceu, especulando sobre o que seria revelado. A coletiva aconteceu em hotel em São Paulo. O ambiente era tenso. Jornalistas de todos os principais veículos estavam presentes. Câmeras de TV ao vivo transmitiam para o país inteiro. R.R. Soares entrou acompanhado apenas de sua esposa, sem a comitiva habitual de bispos e assessores. O missionário parecia visivelmente mais envelhecido, mais magro, mas também mais sereno do que em aparições anteriores. Havia algo diferente em sua expressão, menos do showman religioso, mais do homem confrontando verdades profundas sobre sua própria vida. Agradeço a presença de todos. Começou R.R. Soares, sua voz firme, mas carregada de emoção. Convoquei esta coletiva para fazer o anúncio mais importante e mais difícil da minha vida. Um anúncio que muitos não vão entender, que muitos vão criticar, mas que precisa ser feito. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos perceberam que algo monumentalmente significativo estava prestes a ser revelado. Há alguns meses, continuou o missionário, eu fiz declarações públicas reconhecendo que havia construído minha igreja de forma equivocada, que a congregação cristã no Brasil representava modelo mais fiel ao Evangelho do que o meu. Desde então, tentei transformar a Igreja Internacional da Graça. Tentei implementar mudanças para nos aproximarmos do modelo bíblico que a CCB representa há mais de um século. R.R. Soares pausou, visivelmente lutando com emoções profundas. Mas eu percebi algo doloroso. Não é possível reformar o que foi construído sobre fundação errada. Não é possível transformar estrutura corrupta em algo santo. É preciso recomeçar do zero. O choque na sala era palpável. Aonde o missionário estava querendo chegar? Por isso, declarou R.R. Soares e sua voz tremeu. Estou anunciando hoje que vou deixar a liderança da Igreja Internacional da Graça de Deus. A sala explodiu. Jornalistas gritavam perguntas, câmeras se movimentavam freneticamente. O barulho era ensurdecedor. R.R. Soares levantou a mão pedindo silêncio. Deixem eu terminar, pediu o missionário. Estou deixando a igreja que fundei há mais de 40 anos. Vou transferir toda a liderança para bispos que quiserem continuar o modelo atual. Não vou lutar mais contra a instituição que eu mesmo construí. Mas a bomba ainda maior estava por vir. E vou pedir para ser recebido como membro da congregação cristã no Brasil. O choque foi tão profundo que por segundos ninguém reagiu. Silêncio total. Então a sala explodiu novamente, agora com intensidade 10 vezes maior. Era simplesmente inconcebível, impossível de processar. R.R.
Soares, fundador de uma das maiores igrejas neopentecostais do Brasil, líder de império midiático religioso, deixando tudo para se tornar membro de denominação que representa o oposto completo de tudo que ele construiu? Eu sei que parece loucura, continuou R.R. Soares, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Sei que muitos vão dizer que enlouqueci, que estou senil, que fui enganado, mas pela primeira vez em décadas estou completamente são. O missionário explicou seu raciocínio. Não posso reformar a Igreja da Graça, porque ela foi construída sobre teologia da prosperidade, sobre comercialização da fé, sobre enriquecimento de líderes. Essas são as fundações. Não dá para manter fundações e mudar apenas superfície. Passei meses estudando a congregação cristã, revelou R.R. Soares. Visitei seus cultos, conversei com suas lideranças, estudei sua história e descobri algo libertador. É possível ser igreja sem ser empresa. É possível pregar evangelho sem vender produto. É possível servir a Deus sem enriquecer. E eu quero viver meus últimos anos, declarou o missionário, sua voz quebrando, como membro simples de igreja simples, servindo a Deus da forma que deveria ter servido desde o começo. O impacto foi absolutamente devastador. As redes sociais literalmente derreteram. Servidores de Twitter, Facebook, Instagram ficaram sobrecarregados com volume explosivo de posts sobre a declaração de R.R. Soares. R.R. Soares, Congregação Cristã e Igreja da Graça dominaram trending topics mundiais. O vídeo da coletiva alcançou centenas de milhões de visualizações em poucas horas. As reações foram de choque total, incredulidade, confusão, admiração, crítica feroz. Ninguém sabia como processar o que estava acontecendo. Líderes da Igreja Internacional da Graça reagiram com fúria e acusações devastadoras. O bispo Marcelo, segundo na hierarquia, convocou coletiva própria. O missionário R.R. Soares está sofrendo de demência senil comprovada. A família está buscando interdição judicial para protegê-lo. Outros bispos da Graça foram ainda mais duros. Ele está sendo manipulado por forças obscuras que querem destruir nosso ministério. Não vamos permitir que um homem confuso destrua décadas de trabalho. Advogados da Igreja da Graça entraram com ações judiciais tentando interditar R.R. Soares e impedir que ele se desfizesse de patrimônio da denominação. Era guerra jurídica total. Mas outros líderes evangélicos tiveram reações diferentes. O pastor Cláudio Duarte postou: "Se for genuíno, é o ato de humildade mais impressionante que já vi no evangelismo brasileiro. Homem de mais de 70 anos, reconhecendo vida inteira de erros e recomeçando." A pastora Sara Shiva comentou: "Não sei se concordo com tudo, mas a coragem de abandonar império para buscar autenticidade é digna de respeito profundo." O pastor Ed René Kivitz foi mais reflexivo. R.R. Soares está fazendo o que muitos líderes deveriam fazer, mas não tem coragem. Reconhecer que construímos igrejas empresas, em vez de comunidades de fé. Mas talvez a reação mais significativa e tensa veio da própria congregação cristã no Brasil. A liderança da igreja foi pega completamente de surpresa pelo anúncio público de R.R. Soares. A administração nacional da CCB entrou em reunião emergencial extraordinária que durou dias. A situação era sem precedentes absolutos na história da denominação. O fundador de mega igreja neopentecostal, querendo se tornar membro. As discussões foram intensas e difíceis. Alguns anciãos argumentavam que deveriam receber R.R. Soares. Afinal, a igreja estava aberta a todos os arrependidos. Outros expressavam profunda preocupação com as implicações. Se recebermos R.R. Soares,
argumentava um ancião. Vamos ser acusados de querer destruir outras igrejas, de fazer proselitismo agressivo. Nossa neutralidade histórica será comprometida. Outros anciãos lembravam, mas nossa doutrina é clara. Qualquer pessoa arrependida e disposta a seguir nossos princípios deve ser recebida. Como podemos rejeitar alguém por ser famoso? A tensão era real. Por um lado, princípios teológicos da CCB diziam para receber qualquer pecador arrependido. Por outro, implicações práticas e políticas eram monumentalmente complicadas. Após dias de oração, deliberação e debate profundo, a CCB emitiu nota oficial cuidadosamente redigida. A Congregação Cristã no Brasil recebe com respeito o interesse do Sr. Romildo Ribeiro Soares em conhecer nossa denominação. No entanto, esclarecemos que não fazemos proselitismo nem competição com outras igrejas. Não buscamos converter líderes de outras denominações como estratégia ou marketing. Se o Sr. Soares genuinamente deseja se congregar conosco, será recebido como qualquer outra pessoa, com amor, mas também com os mesmos critérios doutrinários que aplicamos a todos. Ele precisará passar pelo mesmo processo de acompanhamento, estudo doutrinário e avaliação de vida que qualquer pessoa interessada em ser batizada em nossa igreja. Não haverá tratamento especial por ser figura pública. E deixamos claro, se ele for recebido, será como irmão comum, sem qualquer posição de liderança ou destaque. Em nossa igreja, todos são iguais diante de Deus. Era a resposta perfeitamente equilibrada. Não rejeitava R.R. Soares, mas deixava claro que não seria fácil nem especial e que não estavam fazendo campanha contra outras igrejas. R.R. Soares, ao tomar conhecimento da resposta da CCB, fez nova declaração pública. Entendo perfeitamente e aceito completamente todas as condições. Não quero tratamento especial. Quero ser apenas mais um irmão, aprendendo a servir a Deus corretamente. O missionário também esclareceu suas intenções quanto à Igreja da Graça. Vou transferir toda a liderança e patrimônio para bispos que quiserem continuar. Não vou destruir a igreja, apenas reconheço que não sou mais a pessoa certa para liderá-la. Nos meses seguintes, começou o processo surreal de R.R. Soares frequentando estudos bíblicos da Congregação Cristã como qualquer novo interessado. Ele sentava em salas simples, em cadeiras comuns, estudando doutrinas básicas com irmãos que o ensinavam pacientemente. Fotos discretas contra as regras da CCB vazaram, mostrando R.R. Soares em cultos da congregação, vestindo terno simples, sentado em bancos comuns, cantando hinos antigos. A humildade era evidente e impactante. Pessoas que o acompanhavam no processo relatavam transformação visível. Ele realmente está mudando, está deixando o orgulho, a prepotência, o showmanismo. Está se tornando pessoa diferente. Na Igreja Internacional da Graça, o caos era total. Sem R.R. Soares, a denominação entrou em guerra civil aberta entre facções disputando poder e recursos. Bispos se acusavam mutuamente de desvios, corrupção, apropriação indébita. A igreja perdeu mais de 60% de seus membros em poucos meses. Templos foram vendidos para pagar dívidas. Programas de TV foram cancelados definitivamente. O império estava desmoronando em velocidade impressionante. Alguns bispos tentaram manter modelo antigo de teologia da prosperidade, mas sem o carisma de R.R. Soares não conseguiam segurar membros. Outros tentaram reformar a igreja, mas não tinham legitimidade ou apoio. Foi um colapso institucional de proporções históricas. Uma das maiores denominações neopentecostais do Brasil estava se fragmentando e encolhendo dramaticamente. 6 meses após sua declaração inicial explosiva, R.R.
Soares foi finalmente batizado na congregação cristã no Brasil, em cerimônia extremamente discreta, realizada em templo pequeno na periferia de São Paulo. Não houve mídia, não houve câmeras, não houve alarde. Apenas R.R. Soares, sua esposa, e a congregação local que o havia acompanhado nos meses de preparação. Ele foi batizado nas águas como qualquer novo convertido, por pastor que trabalhava como mecânico durante a semana. Quando fotos discretas da cerimônia eventualmente vazaram, o impacto foi profundo. Ver R.R. Soares, que por décadas havia sido celebridade religiosa, sendo batizado em cerimônia simples, sem qualquer glamour, era imagem poderosíssima. Para o evangelismo brasileiro, os efeitos foram sísmicos e duradouros. O caso R.R. Soares forçou reflexão profunda sobre práticas, valores e o que realmente importa na fé cristã. Muitos líderes começaram a questionar seus próprios ministérios. Se R.R. Soares, que construiu o império, reconheceu que estava errado, o que isso diz sobre nós? Movimentos de reforma começaram em diversas denominações. Igrejas implementando maior transparência financeira, reduzindo salários de pastores, eliminando venda de objetos religiosos, focando mais em discipulado que crescimento numérico. Mas outros líderes se entrincheiraram, defendendo agressivamente teologia da prosperidade e modelo neopentecostal. R.R. Soares teve crise pessoal. Isso não invalida nossos ministérios. A divisão no evangelismo brasileiro se aprofundou. De um lado, aqueles inspirados por R.R. Soares a buscar autenticidade e simplicidade. De outro, defensores ferrenhos do modelo tradicional neopentecostal. Para a congregação cristã no Brasil, ter R.R. Soares como membro era situação incrivelmente delicada que exigia gestão cuidadosa constante. A igreja deixou claro que ele era apenas mais um irmão, sem posições ou privilégios especiais. R.R. Soares se adaptou surpreendentemente bem. Ele realmente trabalhou em emprego comum. Abriu pequena gráfica onde trabalhava diariamente. Frequentava cultos regularmente como membro comum. Participava de atividades da igreja sem buscar holofotes. Anos depois de sua decisão dramática, R.R. Soares vivia vida radicalmente diferente. Morava em casa simples, trabalhava normalmente, congregava discretamente. A transformação parecia genuína e permanente. Em entrevista rara que concedeu anos depois, ele refletiu: desperdicei décadas construindo império em nome de Deus, mas meus últimos anos têm sido os mais felizes e plenos da minha vida, sendo apenas irmão simples em igreja simples. Perdi dinheiro, fama, poder, mas ganhei paz, autenticidade, relacionamento genuíno com Deus. Foi o melhor negócio da minha vida. O legado do caso R.R. Soares permaneceu profundamente impactante. Provava que transformação radical é possível mesmo em idade avançada, mesmo após décadas de caminho errado. Mostrava que coragem de abandonar império construído por vida inteira para buscar autenticidade é possível, embora raríssima. E demonstrava que a congregação cristã no Brasil, com seus princípios centenários de simplicidade e autenticidade, tinha algo que até fundadores de impérios religiosos reconheciam como superior e mais verdadeiro. A história ficou como um dos momentos mais extraordinários da história do cristianismo brasileiro. Líder religioso poderoso, abandonando tudo para se tornar membro simples de igreja que representa o oposto completo de tudo que construiu. Era testemunho de humildade, arrependimento e busca por autenticidade raramente visto.